Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica, lembrando sempre que Deus tem algo melhor para nós, lembrando que o nosso caminho pode ser um caminho difícil, mas sabemos onde o caminho vai chegar. Se estivermos com Deus todos os dias, a nossa caminhada será uma caminhada justamente conduzida por Deus. O Senhor firmou com ele uma aliança de paz, fazendo-o chefe de seu povo e sacerdote para sempre. Eclesiástico 45, verso 30. Iniciemos com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, conforme o Concílio Ecumênico de Trento, realizado em 1545 a 1563, no capítulo 4 da Doutrina de Sacramento Penitente, onde destaca que a contrição acompanhada pela intenção de se confessar reconcilia o homem com Deus, mesmo antes que esse sacramento seja realmente realizado, seja realmente recebido. Então vamos iniciar fazendo o nosso ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hoje a igreja lembra a memória e a festa de São Carlos Borromeu, bispo. Uma festa especial, onde nós vamos lembrar Carlos, nascido na Itália em 1538 e falecido em 1584. Como arcebispo, utilizou os próprios bens para construir hospitais, abrigos e seminários. Chamado pai dos pobres e justamente tendo por lema a humildade, desenvolveu intensa atividade pastoral. E assim ele consumiu suas energias na reforma da igreja e na caridade, especialmente durante a famosa peste de Milão, que abateu justamente ali toda a Europa. E ele justamente buscou se dedicar na visita aos doentes, levando o sacramento da Eucaristia, o sacramento da unção dos enfermos. Justamente vamos lembrar desse santo hoje na nossa vida. Durante a reflexão também vamos falar alguma coisa da vida deste santo que tem algo para nós, como mensagem para nossas vidas, visando justamente ao nosso trabalho, a nosso trabalho missionário. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versos 7 a 12. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos.
Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão? Ou mesmo, por que desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Com efeito, está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 26. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Reze comigo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Reze comigo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Reze comigo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Reze comigo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, verso de 1 a 10. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Conferir Mateus capítulo 11, verso 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda
que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje celebramos a memória de São Carlos Borromeu. Carlos, como era conhecido, nasceu no castelo da família próximo de Milão em 2 de outubro de 1538. O pai era o conde Gilberto Borromeu e a mãe chamava-se Margarida de Médicis. A mesma casa da nobreza, da grande influência da sociedade, era justamente onde se encontrava a igreja. Carlos era o segundo filho do casal e aos 12 anos a família o entregou para servir a Deus, como era hábito na época. Levou a sério os estudos, diplomando-se em direito canônico com apenas 21 anos de idade. Aos 24 anos, já se ordenara sacerdote e bispo de Milão, usava sua formação jurídica para liderar uma reforma que conseguiria organizar a administração da igreja com essa reforma. Conquistou a colaboração de instituições, das escolas, dos jesuítas, dos capuchinhos e de muitos outros. Era muito influente. Foi um dos maiores fundadores que a igreja possuiu. Criou seminários, vários institutos de utilidade pública para dar atendimento e abrigo aos pobres, aos doentes, aos marginalizados, o que lhe proporcionou o título de pai dos pobres. No ano de 1576, durante a peste que assolava Milão, Carlos Borromeu visitava os contaminados, levando assim os sacramentos da Eucaristia, os sacramentos da penitência, e consolava assim aqueles que estavam doentes. Tanto esforço humano acabou também consumindo a sua saúde. Morreu anos depois, se dizendo feliz por ter seguido os passos de Jesus, seguido os ensinamentos do Mestre e poder encontrar com Ele na outra vida, se encontrar com Ele na outra vida de coração puro como Ele tinha. Tinha apenas 46 anos quando Ele veio a falecer. Que possamos ter esse lado de São Carlos Borromeu, de cuidar das pessoas, de olhar por aqueles que precisam, de buscar justamente no dia a dia, na nossa vida, uma aproximação um com o outro. Isso realizou São Carlos Borromeu, que morreu feliz, realizado. Nós não temeremos a morte se encontrarmos na nossa caminhada justamente o caminho por onde nós possamos colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, o amor ao próximo, a misericórdia, a compaixão. Na leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versos 7 a 12, Paulo vai mostrar que vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. E ele vai logo começar dizendo: ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, de fato, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, de fato, é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para nos dar a vida, para ser o Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. E assim Paulo vai colocar numa pergunta: e tu, por que julgas o teu irmão? Ou mesmo, por que desprezas o teu irmão? Ontem nós celebramos
o dia da comemoração dos defuntos. E hoje nós estamos justamente com essa leitura muito próxima do que quer dizer a vida após a morte. Vamos levar aquilo que fizemos de bem, como São Carlos Borromeu, que morreu feliz, porque levou uma boa, vamos dizer assim, uma boa junção de tudo aquilo que ele fez de bem. Levou uma soma, levou uma carga de grandes, pesada, vamos dizer, mas de grandes bens que realizou aqui na Terra. E Paulo, ele coloca bem, quando nós julgamos o outro, quando nós condenamos o outro, ou quando pelo menos nós também desprezamos o outro, o que vamos levar dessa vida? A não ser estar diante de um tribunal de Deus, pelo qual nós passaremos e teremos que dar conta de tudo isso que fizemos. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, falou Paulo. E isso vai acontecer de fato. Vamos, hoje, no dia que celebramos um homem tão bom como São Carlos Borromeu, nos colocar diante de Deus, ver e avaliar nossa vida. Nós precisamos colocar em prática o ensinamento de Cristo, e o ensinamento de Cristo significa ser bom, ser uma pessoa boa, não fazer mal a ninguém, tirar o espírito da ruindade. O espírito da ruindade não é do seguidor de Cristo. Cristo lhe quer pessoas que estejam, como ontem na leitura do Evangelho, Jesus Cristo colocou muito bem, pessoas que estejam, deixem tudo. E deixar tudo é também deixar esse espírito mau, esse espírito de ruindade, que muitas vezes quer acompanhar cada um de nós. Devemos ter cuidado para não agir mal, não revidar o mal com o mal e não fazer o mal a quem faz o mal, porque dessa forma nós não estaremos seguindo a Jesus Cristo, que nos ensinou o contrário, a fazer o bem a quem nos faz o mal, a não julgar, a não condenar ninguém. E o Salmo responsorial, o Salmo 26, vem justamente dizer, como nós falamos no refrão tão belamente, não foi? Tão lindo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Nós vamos ver a bondade de Deus se agirmos na sua bondade. E vamos ver a Deus se agirmos de misericórdia como Deus é misericordioso. Lucas 15, hoje no Evangelho 15, verso de 1 a 10, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Veja aí, dois grupos. Os fariseus, porém, e os mestres da lei ficavam à distância criticando Jesus, enquanto esses dois grupos, pecadores e fiscais da administração, aproximavam-se de Jesus. Duas atitudes opostas. Um daquele que se aproxima para escutar, outro daquele que fica justamente à distância para criticar. Enquanto esses eram desprezados, esses que eu falo, os publicanos, eram desprezados pelos fariseus e doutores da lei, que vinham justamente a criticar Jesus por isso. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus vai contar esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Jesus referia-se aí aos pecadores, e ele, como bom pastor, estava justamente acolhendo nos ombros, como o pastor acolhia a ovelha perdida, e se alegrava com os vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo. Eles deveriam estar se alegrando com Cristo, porque Cristo estava dizendo: encontrei a ovelha perdida. Porque no céu haverá mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão.
Veja aí que Jesus fala de 99 justos, que não precisa de conversão, referindo-se justamente a este grupo que se achavam justos, na verdade. Porque se nós formos medir justamente o grau de maior ou menor pecador, todos necessitarão de conversão, todos não se acharão justos. É isso que Cristo quer falar. Que tenhamos cuidado quando olharmos para o outro e julgarmos, como Paulo veio falar na primeira leitura. Por que julgas o teu irmão? E se uma mulher tem 10 moedas, ele vai falar adiante, 10 moedas de pratas, e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Ali Jesus Cristo encontrou algo de muito valor, ele quis dizer, e quis se alegrar com todos. Alegrai-vos comigo. Encontrei algo de muito valor, como aquela mulher que encontrou uma moeda de prata. Um pecador vale muito mais para Deus, um pecador que se converte. As duas parábolas vão revelar justamente dar apoio ao modo como Deus age, com misericórdia, com olhar de perdão. O pastor procura com todo o empenho a ovelha perdida. A dona de casa vasculha, procura cuidadosamente, arreda ali todos os cômodos, ansiosa por achar a moeda perdida. O resgate da ovelha e a recuperação da moeda constituem motivos de muita alegria, partilhada com amigos, partilhada com vizinhos. Verdadeira confraternização. Isso era o que Cristo esperava daqueles que estavam à distância, criticando. Também aprendemos do Mestre, são os doentes que precisam de médicos, não os que têm saúde. Os que se consideram justos não encontram no reino de Deus justamente o acolhimento porque rejeitaram Jesus. Os pecadores, ao invés, aproximam-se para ouvir Jesus, convertem-se e participam da festa do reino, de amor, de justiça, de fraternidade. Possamos hoje, cada um se perguntar a nós mesmos: e eu tenho me convertido verdadeiramente e aceitado a proposta de Jesus de amor, misericórdia, tendo em vista que Deus é misericordioso para comigo? Tenho dado essa misericórdia para aqueles que precisam? Ou sou mais um desses a apontar e a julgar com meu dedo, dizendo que o outro é pecador mais do que eu e que eu sou justo? Deus nosso Pai, a exemplo de São Carlos Borromeu, abramos a nossa mente e o nosso coração ao vosso espírito de amor, de partilha, de justiça. Deixemo-nos converter pela vossa palavra libertadora. Experimentemos a vossa ternura e a vossa bondade, mediante uma vida dedicada aos irmãos e fundamentada no vosso Evangelho, justamente o Evangelho de partilha. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-la em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Amém.
Já rezou as laudes hoje? Vamos abrir a Bíblia e rezar as laudes, fazer justamente um trabalho de evangelização a partir da nossa interiorização, porque a oração nos dá justamente essa força interior para a nossa missão. Então vamos rezar aqui as laudes conosco todos os dias, todas as manhãs, e fazer como Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, e quem não reza, cada um responda, porque nós sabemos que a oração ela nos leva até a vida eterna. Muitas almas estão a lamentar-se, dizendo lá no inferno que a salvação era tão fácil, bastava eu ter rezado e não rezei. Tarde demais, porque a salvação lá é fácil realmente, se nós rezarmos todos os dias. Portanto, rezando todos os dias, a alma se salva. Vamos rezar todos os dias aqui conosco. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.